levando o Brasil a um dos maiores países com o maior número de cirurgias obstétricas, o maior número de cesarianas, né? E aí, nessa caminhada, a gente veio entendendo e houve um movimento, né, que hoje a gente chama de movimento de humanização, onde a gente veio com o pé na porta para colocar de novo a autonomia, de devolver de novo a autonomia do corpo da mulher, onde a gente veio tentando, então, resgatar o parto, né, de uma forma respeitosa, de uma forma onde as mulheres conseguiam aí voltar mesmo a ter essa autonomia, a ter decisão de escolha, a ter o corpo dela respeitado, mas de alguma forma a gente veio de choque, né? A gente veio de encontro a uma medicina tradicional, obstétrica, intervencionista, mal cuidada, para um modelo muito voltado para aquele modelo das parteiras antigamente, tentando brigar aí com o sistema. E, né, aí vieram os partos domiciliares de volta, né, vieram essa busca aí das enfermeiras obstétricas, das doulas, e hoje eu acho que a gente está aí conseguindo entrar num equilíbrio, onde a gente conseguiu unir, de alguma forma, esse modelo respeitoso com o modelo da ciência, onde a gente conseguiu criar, então, um tripé da humanização. É isso que eu acho que eu queria muito trazer para vocês o conceito da humanização, porque como houve muito esse movimento ativo, ativista, as pessoas entendem ainda que o parto humanizado é esse parto com dor na água domiciliar, né, com doula, tilelê, embaixo da cachoeira e tal, e na verdade a gente veio aí tentando entrar num equilíbrio e hoje a gente tem assistência ao parto humanizado com 3 fundamentos muito importantes, que é devolver a autonomia do corpo da mulher, compartilhar com ela as decisões do parto, mas baseado em evidências científicas de uma forma transdisciplinar. Então, a gente consegue hoje com que a mulher seja muito bem cuidada, com cada profissional, cada um contribuindo, o médico obstetra, o enfermeiro obstetra, a doula, tudo baseado em evidências científicas, porque hoje a gente tem muita evidência de parto, antigamente a gente não tinha essa medicina baseada em evidência, né, que hoje a gente estuda e vocês principalmente já vieram no modelo aprendendo essa medicina, que na minha época era muito mais achismo e pagelância do que ciência. Então, a gente hoje tem esse resgate da obstetrícia de uma forma muito incrível. E quando você veio com o convite, né, para falar e para falar um pouco das ideias que surgiram aí das palestras, partograma, e vamos falar de alguma coisa, eu falei, eu não uso partograma, então só se eu explicar para vocês por que a gente não usa partograma. Porque, na verdade, a obstetrícia, quando a gente aprendeu no modelo acadêmico, e vocês vão aprender muito isso ainda, porque não é todo mundo que está nesse modelo de assistência humanizada, mas a gente não sabe enxergar e ler os sinais do corpo. Nós, médicos, fomos formados num modelo intervencionista, demais. Então, a gente está ali para ligar a ocitocina, a gente está ali para passar fósforo, a gente está ali para fazer cesárea, mas a gente não consegue enxergar os sinais do corpo que aquela mulher apresenta durante o trabalho de parto dela. Nós não aprendemos isso. E colocar um corpo que está trabalhando, uma mulher parindo, dentro de um gráfico, não cabe, sabe? Então, aos poucos, a gente vai vendo que o parto, ele é muito individual, ele é muito único, né? Cada mulher vai parir de um jeito, mas de alguma forma existe uma fisiologia muito perfeita daquilo ali. E eu acho que antes de tudo, falar desse conceito de humanização, eu queria trazer para vocês explicar um pouquinho do que é a fisiologia do parto, porque na hora que a gente vai falar das intervenções, né, dessa assistência aí, desse quebra de paradigma, antes de tudo a gente tem que entender esse corpo, a gente tem que entender essa fisiologia, porque o olhar para a cesariana hoje é o mesmo
que uma intervenção. A gente entende que a cesariana hoje, nós, né, atuantes da obstetrícia humanizada, a gente não demoniza a cesariana, mas a gente entende que ela é uma intervenção para ser feita quando necessário, né? Então, da mesma forma que a gente tem um coração que funciona perfeitamente, da mesma forma que a gente tem um rim que funciona, e o médico vai atuar quando existe alguma disfunção dessa função renal, ou uma disfunção da função do coração, aí você vai tentar tratar primeiro com remédio, depois você vai tentar tratar, né, com uma outra medicação, aí você vai tentar ajustar aqui a droga, para depois indicar uma cirurgia. O parto é a mesma coisa. Então, primeiro a gente vai ter aquele olhar do fisiológico, tá ótimo, tá parindo, né? O corpo daquela mulher está funcionando. Para que você vai atuar? A gente não tem que atuar numa fisiologia perfeita. Para que eu vou operar um coração perfeito? Para que eu vou, né, intervir num rim que está funcionando? Vou dar uma droga, um diurético para um rim que funciona perfeitamente. Então, da mesma forma, a assistência obstétrica tem esse olhar. A gente vai entender e enxergar a fisiologia para depois aprender a intervir numa fisiologia disfuncionante. Então, a gente tem a ocitocina para corrigir uma disfunção. A gente tem um carro de som passando na minha rua. A gente tem um rompimento ativo de membranas para fazer uma atuação da disfunção desse parto. A gente tem uma analgesia de parto se precisar, a gente tem um fórceps para indicar e a gente tem uma cirurgia, que é a cesariana. Então, em todo esse olhar da intervenção, ele tem que vir para a gente corrigir uma disfunção, né? O parto, a fisiologia do corpo da mulher, ela é dividida mais ou menos em duas fases, né? A mulher tem aí uma fase latente do trabalho de parto, e depois ela entra numa fase mais ativa do trabalho de parto. O partograma que vocês conhecem, o tradicional gráfico lá, a gente costuma abrir numa fase ativa já do trabalho de parto, né? Só que antes dessa fase ativa acontecer, a gente tem uma fase que a gente chama de fase latente. O que é isso? A fase latente, ela é caracterizada por contrações dolorosa já, porque no final a gente tem aí o pródromos do trabalho de parto, né, que é onde a paciente começa a sentir desconforto, as contrações de treinamento, dor embaixo do ventre, às vezes uma dor lombar, uma secreção, às vezes libera muco, tampão mucoso e tudo mais. Mas aí ela entra, então, numa fase latente de trabalho de parto, que é uma fase onde a gente já tem umas contrações dolorosas, capazes de modificar o colo, mas que elas não têm ritmo ainda, elas são bem arrítmicas. Essas contrações, se você imaginar um balão, tem uma dinâmica, eu não estou com ele aqui, que a gente costuma muito fazer na nossa oficina de parto. Imagina um balão e a biqueirinha do balão, e aí eu fazendo contrações aqui em cima, e a biqueirinha do balão como se ela fosse diminuindo, apagando, amolecendo. É para isso que serve. Meu vídeo travou? Travou? Vocês estão me escutando bem? Não, às vezes o vídeo, só a parte da imagem mesmo, mas o áudio está perfeito, doutor. Já voltou já também. Então, imagina que tem esse balão, onde a gente começa a fazer contração, e essa pontinha do balão aqui, que é a biqueira, ela começa a apagar, ela começa a diminuir, ela começa a encurtar, é o que a gente chama de preparo e maturação cervical. Essa fase do trabalho de parto, que é a fase latente, ela é muito irregular. Tem mulheres que vivenciam ela em algumas horas, e tem mulheres que vivenciam ela por dias. A gente tem liberações noturnas de ocitocina, então não é incomum a mulher começar a ter contração à noite, aí amanhece o dia, tudo acalma, aí no dia seguinte de novo ela acha que vai parir, e aí é onde a gente vivenciava aquelas mulheres que vivem indo para o pronto-socorro, achando que está na hora, que na verdade ela ainda está em fase latente. Aí o que a gente faz? Interna essa mulher, ela ainda tem 2, 3 centímetros, aí está contraindo o corpo, aí a gente liga a ocitocina, aí ela tolera menos as contrações, porque são contrações ativadas com medicação sintética,
e aí ela pede analgesia, aí a analgesia para as contrações, aí a gente liga mais ocitocina, o colo não responde e vira cesariana. Então, tudo isso que vocês veem hoje, a nossa maior dificuldade é esperar o parto acontecer. Às vezes, o mais difícil não é o parto em si, às vezes é o saber o momento oportuno de internar essa paciente. É esperar com que o parto aconteça. Porque a mulher que está em fase ativa, aí ela já caminhou um pouco mais, ela já tem um padrão de contração ritmado, doloroso, com uma dilatação progressiva do colo, que aí não para mais. Que aí é onde a gente vê o parto fluindo, as contrações progredindo. Normalmente a mulher já está numa fase de aceleração aí, perto de 6, 7 centímetros, e esse parto, ele vai acontecer de forma muito mais fisiológica. A mulher, ela vai tolerar muito melhor essas contrações, porque as contrações, elas dão um intervalo para ela respirar. Esse colo, ele vai responder essas contrações de uma forma mais efetiva, porque é um colo que já foi trabalhado com a fase latente, ele já está mais maduro. É uma mulher que vai viver aí, então, a fase ativa do trabalho de parto, que essa fase ainda pode ser subdividida em 3 períodos, que a gente nem aprende isso na faculdade. Que esses 3 períodos de fase ativa é, então, caracterizado pela fase de dilatação do colo, depois pela fase de transição e aí a fase do expulsivo. O que é isso? A fase da dilatação, então, é essa onde a mulher já entrou num padrão ritmado de contração, onde ela vai ter as contrações progressivas, com percepções dolorosas, porque, de fato, contração traz desconforto, né? Eu gosto muito de usar essa palavra de sensações dolorosas do que falar dor, porque na hora que a gente fala dor, a gente está aí remetendo a esse subconsciente a alguma coisa muito ruim, né? E na hora que você desconstrói, ressignifica essa palavra na cabeça da paciente, ela já entende que é uma sensação. E é uma sensação que vai passar, que faz parte do corpo, e você tenta trazer essa mulher de uma forma mais acolhida, mais segura, ela está entendendo o que ela vai passar. Então, uma mulher, acima de tudo, ela precisa estar muito segura para parir, ela precisa entender que tudo que o corpo dela está sentindo é fisiológico, acontece para todas as mulheres, e isso vai passar, ela está tolerando bem, é o corpo dela preparando para ela receber o filho dela, né? Então, isso é maravilhoso. Quando a gente tem, então, essa fase de dilatação, essa percepção dolorosa do colo, ela vai sendo cada vez mais progressiva, para então o colo dela abrir de um padrão tal. Essa música está atrapalhando muito? Tá dando para escutar? Não, tá uma música de fundo. Tem um carro de som, parece que tem uma festa acontecendo ambulante aqui no prédio do lado. Mas não tem jeito, minha janela já tá fechada. Ficou com uma música de fundo, às vezes. Agora está aumentando lá. Falta quebrando aqui do lado. Não pode fazer aglomeração, aí fica com aqueles carros de som. Mas enfim, vamos concentrar aqui. Aí a gente tem, então, essa dilatação, e a gente vive, então, um momento de fase de transição, onde a gente onde a gente vivencia, então, a descida do bebê dentro da pelve da mãe. Aí ela começa a sentir 2 percepções. A percepção da dilatação do colo e a percepção desse neném encaixando. Então, de fato, é um momento que a gente chama de fase de transição, é um momento de maior, como é que eu vou falar? É um momento de pico de sensação dolorosa. Então, é um momento mais desafiador do parto. Esse é o momento que a mulher surta. Ela pede anestesia, ela tá com medo, ela acha que não vai dar conta. E aí, mas é um momento curto. Na hora que ela vivencia essa fase de transição e o neném encaixou, desceu na pelve, ela vai entrar no expulsivo. E aí é muito mais uma sensação de pressão, de vontade de fazer força, do que dor, de fato, sabe? E o corpo da gente é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que na hora da fase de transição, a gente tem uma desconexão cerebral. A gente faz uma desconexão de sinapses cerebrais mesmo, para tolerar essa vivência da fase de transição, que é o que a gente chama de partolândia. Não sei se vocês já escutaram falar.
A partolândia é uma sensação onde a mulher fica meio doida, vira meio bicho, não sabe o que está fazendo. Então, ela fica, né, a hora que às vezes a gente nem lembra muito do parto, ela fala assim, nossa, você lembra da dor do seu parto? Se você perguntar a mulher que pariu, ela vai falar que dói, mas ela não lembra da intensidade, porque a gente faz esse transe, é como se a gente tivesse meio drogado mesmo, sabe? E aí o corpo faz com que você vivencie essa fase e você entra para o expulsivo. E aí o expulsivo é mais essa pressão, essa sensação de empurrar, esse puxo, e aí a gente tem essa fase de círculo de fogo, como se a vagina estivesse queimando, ardendo, e o bebê nasce. Então, é tudo muito perfeito. A gente não precisa de um papel ou um gráfico para entender a fase do trabalho de parto que essa mulher está. A gente não precisa ficar fazendo toque do colo do útero, porque eu sei, na hora que eu vejo uma mulher doida no trabalho de parto, em transe, eu sei que ela está na fase de transição. Na hora que eu vejo que é aquela paciente que está vivendo a contração ritmada, mas está conseguindo lidar, eu sei que ela ainda está na fase de dilatação. Na hora que a paciente começa a fazer pressão e puxa, uma sensação de ai, está pressionando, estou com vontade de fazer cocô, eu sei que ela está no expulsivo. Então eu não preciso de um papel ou um gráfico, eu preciso olhar para essa mulher, eu preciso enxergar os sinais que o corpo dela está me dando. A gente tem um monte de sinais no corpo. A gente tem, não sei se vocês já acompanharam, mas eu sempre coloco no Instagram, no meu feed, alguns sinais, algumas dicas. E lá, esses dias, eu postei um que chama Triângulo de Michaels, não sei se vocês viram esse post, que é como se fosse um abaulamento do cóccix da mulher, assim. Que aí, na hora que você percebe o corpo dela, você percebe esse abaulamento, é como se o cóccix ele é jogado, ele é empurrado para trás, assim, na hora que o neném está encaixando. Então, o cóccix abaula. A gente tem uma linha que chama linha rubra, bem atrás, assim, quase que no bumbum, uma linha que, à medida que o colo vai abrindo, ela vai marcando, assim. Então, indiretamente, eu sei mais ou menos com quantos centímetros que essa mulher está. O colo do útero, ele vai liberando secreções, então começa mais mucosa, depois ela começa a ficar mais sanguinolenta, depois ela vira uma baba mesmo, assim. Então, isso tudo você começa a perceber quando você olha para essa mulher. Quando você entende o que é a fisiologia, você entende que, olha, esse é o momento que ela está vivendo isso. Então, eu sei que naquela hora pode ser que ela vai precisar disso, pode ser que ela vai precisar daquilo outro, sabe? E a gente tem as intervenções, eu não acho que elas são ruins, porque a gente brinca que um bom obstetra não é aquele que está lá para operar. Um bom obstetra é aquele que sabe usar as ferramentas, as intervenções de forma inteligente para conduzir um parto disfuncional. Esse é um bom obstetra, porque na hora que eu tenho ali uma mulher que parou uma fase, né, uma parada de progressão, um colo que não está respondendo, e eu consigo usar exercícios de spinny baby para oferecer uma melhor abertura da pelve dessa mulher. Quando essa mulher precisou de analgesia e você viu que bloqueou, e eu consigo aumentar a dose de ocitocina de uma forma inteligente, quando eu consigo articular um fórceps bem indicado. Esse é um bom obstetra, que vai fazer com que o corpo funcione, a fisiologia volte a funcionar de uma forma que quando saiu do funcional, né? Eu acho que esse é o nosso papel. E quando a gente trabalha em uma assistência multidisciplinar, que a gente vê a doula, a enfermeira obstetra, né? A gente vê o fisioterapeuta junto na cena do parto, a gente consegue ver o quão maravilhoso é a resposta dessa mulher, né? Então, assim, cada um vai ter o seu papel ali. A doula, então, ela não tem nenhum papel técnico da cena, então ela é muito mais uma acompanhante de escolha, uma mulher preparada para passar segurança, apoio emocional, alívio da dor, é aquela mulher que vai acompanhar essa gestante num chuveiro, é aquela mulher que vai acompanhar aquela gestante numa ida no banheiro, vai pegar água para ela, vai alimentar, vai
lembrar de dar notícia para a família, sabe? É uma cuidadora do parto, é lembrar que aquela mulher ela é forte, ela é corajosa, que o filho dela está chegando, que está tudo bem, né? Esse é o papel da doula. O papel da enfermeira, ele está muito mais no auxílio técnico junto ao obstetra. Então, ela vai fazer uma ausculta, ela vai fazer uma avaliação de colo quando necessário, ela vai fazer uma vigilância fetal junto ao obstetra. Ela, na nossa atuação, é aquele primeiro contato que a paciente vai ter com um profissional, porque normalmente é a enfermeira que vai até a casa da gestante, avalia se está na hora de internar, se não está, fica com essa mulher em casa até o momento mais oportuno, para evitar aquelas idas precoces na maternidade, desnecessária. Então, a enfermeira fica com ela avaliando um chuveiro da casa dela, vai fazer um chá, vai esperar, vai orientar, porque pode ser uma fase latente, voltar para trás e ela não foi internada de forma desnecessária. E além de tudo, um ambiente domiciliar, um ambiente que ela está acostumada, né, dentro da casa dela, ela consegue se sentir muito mais segura, muito mais preparada, muito mais acolhida do que um ambiente hospitalar. Né? Um ambiente hospitalar, querendo ou não, é um ambiente hostil, é um ambiente que traz medo. O medo libera cortisol, o cortisol é antagonista da ocitocina. Então, o parto, ele é todo dinâmico, ele é todo bioquímico, ele é hormonal. Quando a mulher está lá sozinha, com fome, com medo, deitada, nada disso está fazendo o corpo dela funcionar. Ela precisa ter movimento, ela precisa abrir a pelve dela, ela precisa se sentir segura, ela precisa estar com o marido ou com o acompanhante do lado, olhar no olho dela e falar, tá tudo bem, você é capaz, vamos lá, né? Isso tudo traz aquele gráficozinho e aquilo tudo que a gente aprende em faculdade cair por terra, porque não é aquilo que funciona. Na hora que a gente deita uma mulher e deixa ela com uma ocitocina ligada, sem oferecer nada para aquela mulher aliviar a dor, uma água que seja, né, quente, um chuveiro, como que você quer que aquela mulher pare? Como que você quer que aquele corpo funcione? Com medo, liberando cortisol, com fome. O parto é o maior evento, é o maior momento de maior desempenho físico descrito na literatura que o corpo humano pode viver. É uma escalada, uma montanha 3 vezes maior do que o Everest. A gente fica exausta. Como é que vai deixar essa mulher com fome? Como é que vai deixar essa mulher sem beber água? A gente faz tudo errado. A gente aprendeu tudo errado. Porque a gente não sabe a fisiologia, a gente só sabe intervir. E quanto mais a gente intervém, a gente atrapalha e a gente opera essa mulher. Então, a gente tem que aprender a enxergar os sinais do corpo. A gente tem que aprender a deixar essa mulher segura. A gente tem que aprender como funciona a fisiologia para a gente poder falar que está errado e corrigir. Não é sair atropelando as coisas, não, sabe? É ter paciência. O parto é um evento lento. A mulher precisa passar por essa caminhada. O parto é transformador para a mãe, para o bebê. É uma ponte. Nós, mulheres, somos pontes entre céu e terra. Olha que coisa linda. E a gente precisa ter essa vivência. A maternidade, toda a minha história, toda a caminhada, tem muito de uma vivência pessoal da maternidade. Por isso que eu gosto de colocar os meus filhos no currículo, sabe? Porque, de fato, foram eles que me transformaram. Então, tudo que eu aprendi aí, de 15 anos de formados, meus primeiros 8 anos, foi uma atuação mais tradicional. Eu não vou falar para vocês que eu nunca operei de uma forma desnecessária, eu não vou falar para vocês que eu nunca fiz uma manobra de Cristelera ou uma episiotomia, porque eu estou sendo irônica. Eu aprendi assim, vocês também aprenderam assim, e é graças a Deus que para vocês ainda tem, né, uma forma diferente, um olhar já diferente. Mas aquilo, de alguma forma, sempre me incomodou, sabe? E aí comecei a entender. Aqui a gente tem o Hospital Sofia Feldman, né, que foi
eu comecei falando, que é um hospital referência da assistência humanizada. Então, aquilo, de certa forma, foi chegando até nós de uma forma, né, incomodando. Sofia incomodava no início. Como assim a enfermeira vai fazer parto? E hoje, a gente se enxerga que ninguém faz parto. Nós não fazemos o parto, a gente assiste essa mulher parir. Quem faz o parto é ela, é aquela mulher que vai fazer o parto dela. Então, Sofia incomodava muito. Era um modelo onde enfermeiras obstetras atuavam de forma ativa, o médico ficava aquém da cena do parto, né? Ali ficava atrás da cena do parto. O obstetra era praticamente chamado só para operar. E é assim que tem que ser. Quando a gente vai para um parto, eu ainda brinco com a paciente e falo assim, olha, tomara que eu vá para o seu parto para não fazer nada, porque esse é o meu papel. Eu sou só o seguro, eu estou ali para intervir se não estiver funcionando. Tomara que funcione perfeitamente, que você precise só da doula e da enfermeira, porque esse é o modelo que funciona. Então, aquilo foi chegando e eu, de certa forma, amava, né, acompanhar as enfermeiras, aprender com elas, e é difícil para o médico, né, numa cena do médico, o orgulho que o médico traz aí do jaleco dele, aprender com uma enfermeira, e elas enxergavam, e elas pegavam na mão daquela mulher, ela olhava no olho, ela fazia conexão com aquela mulher, e a mulher entregava para ela uma vivência, e ela tinha uma experiência positiva. E aquilo foi me encantando, e trazer isso para um modelo obstétrico de colegas médicos da minha época era muito difícil, era desafiador pra caramba, né? Eu ia com a banqueta de parto, eu lembro que eu tinha uma banqueta que eu comprei no porta-mala do meu carro, eu chegava com a banqueta nos hospitais, aquilo eu era, ficou louca, o que você tá fazendo com esse pinico aí? Eu não vou descer, é para eu pegar o menino, né, os pediatras, é para eu pegar o menino aí no chão? Você tá doido? Ó, não vou. Então, era difícil demais eu sozinha naquele modelo ali, né? E quando eu engravidei da minha menina, da Laísa, minha mais velha, ela tem 6 anos, eu vivi uma cesariana e buscava pra caramba o parto normal, queria parir de todo jeito. Eu já era doida, porque a minha menina tinha sido FIV, ela foi bebê de proveta, eu já tinha tido um monte de repouso, eu tive algumas complicações na gestação dela, e aí eu queria parto normal, você tá doida? Marca essa cesárea logo. E minha menina ficou pélvica. E aí, quando eu falei em VCE, versão cefálica externa, aí eu enlouqueci de vez, né? Aí eu fiquei doida mesmo. Não fui apoiada, não fui encorajada e não banquei. E isso tem aquela coisa aqui comigo, assim, poxa vida, eu não banquei. Mas a gente tá tudo bem, porque a gente também tem que ser gentil com o sistema, a gente tem que ser gentil com o que a gente dá conta. Nós sozinhos conseguimos mudar ali um passinho de cada vez. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai fazer um pouquinho do que acredita, mas ninguém vai conseguir mudar sozinho o sistema. E tá tudo bem. E depois eu engravidei de novo da Cecília, que foi minha segunda filha, que foi também um bebê de proveta, e eu vivi uma perda gestacional com 39 semanas de gestação. E eu acho que foi aí que eu vivi uma grande transformação da minha vida pessoal e profissional, porque eu, de fato, endoidei nesse momento, sabe? Foi o que me fez entender de que eu não queria ficar sozinha mais, porque nós mulheres, éramos muito mal cuidadas, tanto na assistência à perda gestacional, quanto na assistência ao parto. A gente não sabia cuidar de uma mulher nesse momento perinatal. E aí, ou eu desistia da obstetrícia, que confesso que passou pela minha cabeça várias vezes, eu nem entendia como é que eu ia entregar um filho no colo de uma mulher e não ter levado o meu para casa. Aquilo doeu muito, por muitos meses, e aos poucos eu fui enxergando um outro modelo de acolhimento, sabe, um outro modelo de assistir essa mulher, de alguma forma,
eu fiz conexão com muitas outras mulheres que perderam seus filhos, aquilo foi me fortalecendo, foi ressignificando a minha dor, o meu luto, e eu montei um espaço, que hoje a gente tem um espaço que chama M, que é voltado à assistência humanizada, onde a gente trabalha em equipe multidisciplinar, enfermeiro, doula, e aí eu comecei a caminhar nessa obstetrícia de uma forma mais segura, porque aí também eu parei de tentar brigar contra um sistema e comecei a criar ali o meu mundo, a minha assistência com as minhas pacientes, e eis que eu engravidei de novo, espontaneamente. E aí Cecília também foi uma cesariana, eu fui operada, né, estava enlutada, fui para a mesa de cirurgia, enfim. E do Túlio, quando eu engravidei espontaneamente do Túlio, depois de 2 FIVs, Deus foi muito misericordioso com a minha pessoa, e eu busquei muito um parto. E vivi um parto natural do Túlio depois de 2 cesarianas. Eu acho que eu quebrei um pouco um monte de paradigma para mim mesma, para o sistema, para os obstetras, e viver o parto fisiológico para mim foi cura, porque eu consegui, além de proporcionar para mim mesma tudo aquilo que eu acreditava, eu consegui, de alguma forma, ressignificar toda a minha história obstétrica e entender de que é possível toda essa caminhada, sabe, na dor, no amor, porque esse universo da perinatalidade, ele precisa ter um olhar de acolhimento, ele precisa ter um olhar doce, gentil. A gente não tem mais esse lugar de autoritarismo, a gente não tem mais esse lugar cheio de orgulho do obstetra, não cabe mais a gente intervir e mandar naquela mulher, porque o corpo é dela, o parto é dela. Então, nosso papel é informar, assegurar, acolher e compartilhar com aquela mulher boas decisões, porque é nossa obrigação oferecer para ela uma experiência positiva, porque é o nascimento do filho dela. Não tem nada mais importante na nossa vida do que os nossos filhos. Vocês ainda serão pais, vocês vão saber que quão é importante a experiência da maternidade e da paternidade. O filho é o nosso bem mais precioso. E se essa mulher olha para trás e ela não tem uma experiência, uma lembrança, uma recordação boa do dia do nascimento do filho dela, é triste pra caramba. Então, é nossa obrigação proporcionar uma experiência boa, independente de via de parto, porque eu acho que não é isso que conta. Uma boa obstetrícia envolve 10, 15, 20% de cesariana. Então, a cada 10 mulheres, 2 vão precisar de cesárea, tá tudo bem. Mas na hora que ela entendeu a caminhada, ela sabe para que ela foi precisa cesárea, ela foi respeitada, ela foi acolhida, ela entendeu para que serve, e ela olha para trás e entende, e ainda assim tem uma lembrança positiva, né, de uma experiência boa do dia do nascimento do filho dela, tá ótimo. Não é pelo buraco que passa. A gente não está aqui obrigando uma mulher a ter parto normal a todo custo, ou ter um parto natural a todo custo, tem que parir. Não, não tem, não. Ela vai ter a experiência dela, cada um tem o seu parto, mas ela vai ter uma experiência boa, ela vai lembrar do dia do parto, do nascimento do filho dela de uma forma feliz. Eu acho que é esse o nosso grande papel. E o Michel Odin, que é um dos papas aí, né, da humanização, que veio revolucionando todo esse sistema, ele fala para a gente que para mudar o mundo, a gente tem que mudar a forma de nascer. Então, eu acho que devagarzinho aí, eu estou tentando contribuir para a mudança do mundo. E convido a todos vocês, quem buscar entrar no mundo da obstetrícia, que a gente é capaz de mudar o mundo. Mudando a forma de nascer respeitosa, acolhida, segura, a gente faz conexões cerebrais, a gente muda a psicanálise, o psique de crianças que nascem de forma seguras, respeitosas, do que de um ambiente com medo, com estresse, de forma agressiva, violenta, né? Então, eu acho que é esse o meu recado. Queria abrir aí para perguntas, conversar um pouquinho, quem tiver dúvida, curiosidade desse universo que me encanta.
Aproveitar que eu vou ser o primeiro a falar que estou deslumbrado com a apresentação perfeita. Obrigado mesmo, doutora, foi excelente, acho que todo mundo adorou. E fazer alguns comentários também, a doutora falou algumas coisas que foi me recordando. Meu pai é ginecologista, né, e obstetra. Meu pai está com 30 anos de formado, então, se a doutora vivenciou alguma coisa antiga, meu pai vivenciou ainda mais ainda. Mais ainda. E uma coisa que quando eu entrei no estágio de ginecologia e obstetrícia, que ele, no começo, assim, falei, vou ter um parto normal agora. Ele falou, então vou te dar uma dica. Você quer fazer um bom parto normal? Você não precisa fazer nada, cara. Ela sabe o que fazer. Então eu falei, pô, e a verdade é essa, a hora que você entra lá para ver, quando o parto ele é bem conduzido, o parto via vaginal, você não tem que fazer nada. Porque é fisiológico, é natural. É fisiológico. E o parto é um evento feminino, fisiológico, né? Mulheres amparando e acolhendo mulheres. Eu não acho que é só obstetra mulher, não é isso. Mas, assim, o papel da doula, tanto que não existe doula homem, não existe, né? Porque as mulheres conectam com mulheres, elas entendem, elas precisam, o papel da doula, o nosso papel não, cabe perfeitamente o homem na cena, cabe perfeitamente o homem, mas o papel da doula, não, ele é um evento feminino. A mulher, ela faz conexão com outra mulher, ela se sente mais segura, mais respeitada. E ela só precisa disso, Luiz, ela só precisa de estar segura, porque o corpo dela vai funcionar. Gente, quem quiser fazer pergunta pode E aí abrir eu o acho que é o áudio. contrário, né? E se a gente coloca medo nessa mulher e coloca um monte de frases, né? Tipo, o seu De neném é ordem. muito grande, a sua pelve é muito estreita, o seu bebê tem circular de cordão. Se você começa a construir um tanto de medo na cabeça daquela mulher, O corpo ela se responde. sente incapaz, ela vai com medo, o corpo não funciona mesmo, né? E a gente, na gestação, a gente tem uma capacidade de neuroplastia como poucos momentos da nossa vida. Bebês e grávidas são os maiores momentos que a gente vive neuroplastia. Então, a gente está ali, funcionando os nossos neurônios a 1000%. Ou ela encharca a bucha, eu falo que nosso neurônio de grávida é igual uma buchinha novinha. Ou a gente coloca ela numa água suja, ou a gente coloca ela numa água limpa. E você vai absorver tudo aquilo ali. Então, se você absorver o medo da vizinha, o medo da mãe, o medo do médico que está falando que sua pelve é estreita, o medo do que sua filha é muito grande, o medo... Não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente precisa estar segura. Nossa ocitocina, ela vem de hormônios de segurança, de endorfina, de serotonina, é toda uma bioquímica. Sim. E obrigado por compartilhar a história pessoal também, viu, doutora? Emocionante mesmo. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo áudio ou mandar aqui, eu posso ler. Mas eu vou começar. Tá. Já tem uma pergunta aqui. Da Yara Silva. Doutora, quais são as dicas que você dá para gestantes que estão em fase latente? O que elas podem fazer em casa por alívio das sensações dolorosas e para a ansiedade? Maravilhoso. Eu acho que o pré-natal, ele funciona para isso. Pré-natal não é para a gente fazer exame, medir pressão, fazer a ausculta do bebê somente. Eu acho que o pré-natal é uma construção da vivência do parto que ela vai passar. Então, durante o pré-natal, a gente conversa muito com essa mulher e faz uma construção do plano de parto. O plano de parto é um documento que eu brinco que é carta para o universo, a gente vai jogar aí as nossas melhores aspirações, né, as melhores expectativas em relação ao parto, ela vai falar das preferências, ela vai falar de posições, o que deixa ela segura, o que ela gosta de vestir, de comer, de escutar, ela vai entender as intervenções, o que ela autoriza, o que ela não autoriza, o que ela gostaria, o que ela não gostaria, e ela vai entender essa fisiologia, né? Ela vai ser trabalhado tudo isso nela. E eu acho que, de alguma forma, ela vai entender e vai estar segura. No nosso modelo de assistência aqui, a gente cria um grupo de WhatsApp com quem vai ser os profissionais envolvidos na assistência daquela mulher.
Então, no finalzinho aí, ela tem o grupo com ela, comigo, com a enfermeira, com a doula, com o marido, com quem mais que ela queira que esteja no grupo. E aí, à medida que ela vai sentindo as primeiras sensações do parto, ela vai colocando ali no grupo, a gente vai orientando, vai acolhendo. Então, a gente informa, olha, isso ainda é fase latente, toma um Buscopan, toma um banho morno, olha, coloca uma bolsinha de água quente, saiu o muco, fotografa, manda pra gente, olha, não é ainda. Então, a gente vai, mesmo que de uma forma mais distante, a gente já está acolhendo aquela paciente. E no momento que ela se sentir insegura, ou a gente entender que já está na fase de ativo, né, mudando de fase, início de fase ativa, a enfermeira já é direcionada até o domicílio dela. Então, vai fazer essa primeira avaliação e vai ver se é ou se não é, como é que está a dilatação. A enfermeira, ela é apta a fazer toda essa avaliação física e técnica, então ela reporta ao médico como é que está a dinâmica uterina, como é que está a altura de apresentação, colo, frequência cardíaca, pressão materna, tudo, e a gente vai traçar um plano de assistência. Se ainda for seguro ficar na casa dela, a doula vai para lá também para trabalhar o alívio, né, as técnicas de alívio de dor não farmacológica. Então, a doula vai para fazer massagem, para fazer acupuntura, para fazer escalda-pés, para levar ela para o chuveiro, para fazer spin baby junto com a enfermeira, vai lá trabalhar essa grávida. E aí, dependendo de distância até a maternidade, hora de pico, de rush, dilatação, a gente vai traçar esse plano de assistência para ir num momento mais oportuno para a maternidade. Sim. E aí, quando é esse momento, normalmente eu vou antes, já faço a parte burocrática de internação, para que ela não tenha que viver eu falo que esse banho de água fria, né? Imagina você ali, o hormônio do parto é o mesmo hormônio do sexo, é o mesmo, é a ocitocina. Imagina você todo engajado numa cena de sexo, tá lá, namorando, né? Esquentando, tudo indo, de repente, você tem que acender a luz, trocar de quarto e ir lá para um outro. Não rola, vai voltar tudo para trás. Então, parto é a mesma coisa. Ela vai fazer um momento de transição da casa para o hospital, mas que seja com o menor impacto possível. Então, ela já chega com uma ambiência, ela vai no transporte com a enfermeira, com a doula, com o marido, e ela já chega direto para a suíte de parto. Suíte de parto é fantástico também, que é uma ambiência que a gente tem, que chama pré-parto, periparto e pós-parto, que é uma ambiência onde ela vai viver tudo ali na mesma cena. Ela não vive aquele momento que a gente vê tradicionalmente do pré-parto para o bloco, do bloco para a recuperação. Então, ela vive toda numa mesma ambiência, onde a gente consegue reduzir luz, colocar uma música, fotos de família, da mãe, do filho mais velho, onde consegue deixar esse ambiente o mais aconchegante possível, onde ela consiga se sentir segura, onde ela consiga liberar ocitocina. Então, ela vai estar ali acolhida, amparada, e aí, dali, ela já não sai mais e vive o parto naquele momento ali, né? Porque imagina se ter que viver de novo uma luz acesa, um telefone tocando na hora do vamos ver. Imagina ali coroando o neném no expulsivo, sem ter que sair dali e ir para um bloco. A gente atrapalha demais o corpo da mulher. Em Três Lagoas, acho que a maioria aqui é de Três Lagoas, a gente tem no hospital que a gente faz os estágios, tem 3 salas que a gente chama de PPP lá, né? O pré, parto e pós-parto. É bem interessante mesmo, faz uma diferença enorme, né, doutora? Enorme. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma aqui, doutora. A doutora comentou um pouco dessas mudanças que vem tendo nos últimos anos, não só a questão na sociedade ficar falando mais do parto humanizado, mas o próprio meio médico, né? Fala cada vez mais sobre a questão do parto humanizado no Brasil. Eu queria saber se a doutora, que está mais dentro do assunto, né? Qual que é a perspectiva aqui no Brasil ainda, nos próximos anos? Não sei, 5, 10, 15 anos, qual que são as perspectivas no futuro? Eu acho que está só melhorando.
sabe? Se a gente olhar para trás, há 5 anos, eu vivia com uma banqueta de parto no porta-mala, igual eu contei para vocês. Hoje, a gente tem grandes hospitais públicos e particulares com suítes de parto, cada vez reformando e construindo outras e outras. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma maternidade toda construída em modelo PPP, que é o Neocenter. Então, são 20 leitos e todos PPPs, sabe? Então, a gente tem uma Mater Dei mesmo, que na minha época de obstetriz, né, na época que eu me graduei, não tinha nada. Hoje a gente tem 4 suítes de parto, a gente tem suítes de parto em todas as maternidades, a gente já tem lei de liberação de doula, né? Então, eu acho que as coisas só estão melhorando. E é um modelo que não tem volta. Não tem volta. Não existe uma mulher que não queira um parto, uma assistência humanizada. Se ela falar que não quer, ela não está entendendo o que é humanização. Né? Eu já atendi muita paciente que vira para mim e fala assim, doutora, eu quero um parto humanizado, mas não quero assim muito humanizado, não, porque eu vou querer anestesia. Eu falei, não, então peraí, vamos entender o que é parto humanizado. Né? Porque receber anestesia ou não faz parte do seu plano de parto, faz parte da sua escolha, né? Isso é uma assistência humanizada. Uma coisa não nega a outra, né? De forma nenhuma. Então, eu acho que é o conceito que ainda está ruim, sabe? Mas é um modelo que não tem volta, é uma assistência que não vai voltar, graças a Deus, não cabe mais aquele modelo que a gente aprendeu há 20 anos atrás, sabe? Sim. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou fazer minha última pergunta. Olha lá. Doutora, e nos casos de gravidez de risco, como funciona, como que a assistência ao parto humanizado assiste esse caso? É muito boa pergunta, porque eu acho que é um outro tabu, sabe? Onde a gente vê um número altíssimo de indicações de cesárea por ser uma gestação de risco. Então, eu acho que nem toda gestação de risco cabe uma cesariana. As cesarianas, elas são indicadas nas gestações de risco, onde o bebê não tolera um parto. Só isso. Se o bebê não estiver bem, por alguma questão de padrão fetal não tranquilizador. Porque todas as outras condições, pré-eclâmpsia, trombofilia, onde a mulher já tem um quadro de gravidade, você ainda vai operar essa mulher, se ela fosse passar por qualquer outra cirurgia, ela ia tomar pau no risco cirúrgico. Sim. Porque está com a pressão alta, porque está diabética, porque está... E aí, na nossa, é a primeira escolha para essa mulher? Sim. Como assim? Né? Então, assim, lá na minha assistência particular, 52% do meu pré-natal, a gente acabou de fazer a estatística dos últimos 3 meses, a cada 3 meses a gente levanta a nosso serviço, né, a estatística do serviço. Em média, 52% do nosso pré-natal, ele é de alto risco, principalmente por trombofilia, eu acho que é o meu grande carro-chefe, até pelo meu diagnóstico, minha perda gestacional foi por trombofilia, então foi uma busca muito pessoal, eu estudo muito trombofilia, eu assisto muito pacientes com trombofilia, e 82% das nossas assistências foi parto normal. Então, quando você faz uma obstetrícia boa, séria, você pode promover essa mulher uma indução de trabalho de parto. Às vezes, você realmente precisa abreviar o nascimento e não prolongar aquela gestação por uma condição de alto risco, mas isso não quer dizer que seja cesárea. Então, ela vai ter a mesma vivência, ela vai passar por uma indução, ela vai passar pela fase latente, ela vai passar pela fase ativa, e ela vai ter uma experiência boa. É isso o nosso objetivo. E mais uma pergunta da Vanessa. Doutora, as práticas integrativas ajudam significativamente a gestante? São bastante utilizadas? Aqui a gente vem falando das práticas integrativas de saúde, né? Maravilhosas, maravilhosas. Eu acho que as práticas integrativas, elas vêm muito de encontro com as técnicas utilizadas pelas parteiras, pelas enfermeiras obstetras, e elas sabem muito. Principalmente na nossa condução, que a gente tem muito pré-natal de alto risco, elas agregam demais. Então, a gente usa muito óleo de prímula, acupuntura, moxa,
a gente usa terapia ayurvédica, a gente usa shake de parteira de óleo de rícino, a gente tantão de paranauê. Esses paranauês funcionam. A gente que vem para ajudar, né? Tâmara, tudo. Porque a gente, de certa forma, ajuda a liberação endógena de ocitocina, de prostaglandina. Então, a gente vai tendo atuação no colo, melhorando o receptor de ocitocina. As terapias integrativas, ela... Bobo é o obstetra que não acredita, porque ela vem justamente de encontro aí dessa obstetrícia milenar. Sim. Que a gente não aprende. Então, a gente desconhece. Como é que você vai acreditar num negócio que você não conhece, né? Mas funciona pra caramba. E, doutora, acho que, para encerrar, a doutora comentou o caso até pessoal de uma perda gestacional, né? Como é a questão da assistência humanizada nesses casos? Porque, assim, eu acredito que a perda gestacional, ela ocorre no parto humanizado ou no parto não humanizado, né? Mas eu acredito que quando ocorre dentro do parto humanizado, os resultados, a perspectiva, o prognóstico, ele deve mudar drasticamente, né? 20% é o número que a gente tem de mulheres que já vivenciaram uma perda gestacional. E se a gente fala que a assistência ao nascimento está muito ruim ainda, vocês não imaginam do que é na perda gestacional. É um descaso absurdo, é uma falta de respeito ao luto, à dor daquela mulher. Eu falo por experiência própria, e olha que eu ainda tive todo o privilégio por ser obstetra, por estar dentro de uma maternidade que eu trabalhava, então eu ainda, de certa forma, fui muito respeitada. Mas a gente vê, né? Aqueles boxes assim, o box 3 é só uma cureta, nem precisa ir lá, não. Aquela mulher tá lá, chorando a dor do filho, a perda do filho, independente da idade gestacional que foi, ela tá sozinha, porque aí a cureta não precisa de acompanhante, não, né? E aí ela tá lá sozinha, com fome, com dor da alma, física, jogada no mesmo ambiente onde outras mulheres estão parindo, ela está escutando o chorinho, ela não tem o filho dela perto. É desumano, é desumano. Se a gente está engatinhando na assistência ao parto, a gente nem sei te dizer, sabe? É uma briga até muito pessoal aqui. Quando a gente fundou o Grupo Colcha, justamente na atuação da maternidade, na perda gestacional, para a gente tentar promover aquela mulher um pouquinho mais de acolhimento, para que ela tenha um luto mais saudável depois, quando ela consiga vivenciar um momento menos traumático do momento que já é, por si só, infinitamente doloroso, mas que ela consiga passar por esse momento com uma forma um pouco mais de acolhimento, para que a gente tenha um luto mais saudável. Então, assim, o que a gente promove muito no Colcha é justamente deixar essa mulher num ambiente mais reservado, dar a ela o tempo que for para ela elaborar a notícia, não apressar, porque na mesma hora que você dá a notícia, já leva a mulher para o bloco, você já quer fazer a curetagem, ou você já, né? No meu caso, por exemplo, na hora que eu saí da sala de ultrassom, que eu tive o diagnóstico de que ela não estava viva mais, em 10 minutos eu estava numa mesa de cirurgia. Então, eu tenho plena convicção de que a minha obstetra fez aquilo tentando me poupar de uma dor ou resolver o meu problema o mais rápido possível, mas é um problema que não tem solução. A morte de um filho é para sempre. Então, não adianta você correr com aquele problema, não adianta você abreviar toda a resolução, porque ela precisa de um tempo para elaborar, ela precisa refletir, ela precisa passar por toda essa trajetória para ter um luto saudável. Quando ela pode pegar o filho nos braços, ela pode registrar, tirar uma foto, parece macabro o que eu estou falando, mas é o único momento, é a única lembrança que ela vai ter do filho. Então, se você pode refazer um imprint de uma placenta, guardar uma mechinha de cabelo,
um carimbinho da mãozinha e do pezinho do bebê. São poucas coisas que para a gente não custa nada, mas vão ser as únicas lembranças. E aquela mãe enlutada vai olhar para aquelas imagens por muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, até que ela consiga, com o tempo, passar da fase de desespero, da dor e caminhar no processo do luto. Então, são coisas pequenas que a gente pode melhorar e respeitar aquela dor. A gente tem muita coisa para aprender, tanto no nascimento quanto na morte, sabe? Perfeito. Bom, doutora, deixa eu só lembrar o pessoal que se inscreveu para fazer o formulário, mas, enfim, se alguém tiver mais alguma pergunta, aí depois a doutora tem o Instagram, a gente pode responder via e-mail, né? Mas, a princípio, eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a doutora por ter aceitado nosso convite. A gente ficou muito, muito feliz mesmo por ter contado com a sua presença, foi excepcional, assim, acho que todo mundo que está aqui aprendeu muito, de verdade mesmo, acho que está todo mundo no mesmo estado que eu, tô de êxtase, assim, que foi excelente mesmo, muito obrigado. Agradeço a presença de todos os participantes também, certo? Obrigada eu por me escutarem, por terem interesse nesse universo, em que, igual eu falei no início, vocês são o futuro. E se a gente puder aí juntos mudar o mundo, tenho certeza que a gente consegue mudar na forma de nascer. Tá? Convida todo mundo aí a acompanhar no Instagram o nosso trabalho. Só não convido para estar aqui, porque vocês são de longe, né? Senão eu ia convidar a conhecer a Amy, nosso trabalho, nós estamos às ordens, tá bom? Grande beijo. Beijão. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Luiz, como que eu faço para preencher aqui a presença? Eu mandei aqui o formulário. É que ele abre não foi, né? Não. Eu mandei errado, eu acho. Eu vou mandar. Já mandaram de novo. Perdão. Obrigada.